E aí galera, a Wolverine, também conhecida como X-23, é muito comentada pelas habilidades de luta, mas também é bastante inteligente e sabe as melhores formas de lidar com a coleta de informações quando se trata de uma missão, e é tão boa no que faz que em cada uma que foi enviada, completou mais rápido do que o tempo permitido. Aos 11 anos, passou pelo mesmo treinamento que seu pai no famoso programa Arma X. Teve que lutar contra lobos em um grande urso, superando o tempo de treinamento do próprio Logan. Inclusive, em uma das lutas contra ele, a jovem o derrotou esfregando terra em suas feridas. Dessa forma, estava evitando que se fechassem, ou seja, improvisando para que ele continuasse sangrando. Então, levando em consideração os feitos e citações importantes, separei feitos bem legais para a gente ver que ela é de fato um dos seres mais habilidosos da Terra. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Sentidos. Então, é bem comum que vejamos esses personagens com sentidos apurados, comentando sobre pessoas que estão se aproximando ou possíveis ameaças, mas a Laura chega a um ponto que surpreende, como por exemplo no capítulo 18 de X-23 volume 2. Laura conseguiu sentir no ar o ciúme do Satânico, por ela estar mais próxima do Gambit naquela fase. Já em X-Men Vermelhos, capítulo 4, pôde ver uma nanite, que é pequena o suficiente para se anexar ao cérebro de uma pessoa. É basicamente uma máquina microscópica. Em Novíssima Wolverine, capítulo 2, ouvi os batimentos cardíacos das pessoas que estavam no seu apartamento. Ainda no mesmo capítulo, mesmo sem ver, afirmou que usavam botas pesadas, que estavam fortemente armados e que carregavam muita pólvora. Mas se tem um feito que me deixa surpreso é esse aqui. Também em Novíssima Wolverine, capítulo 13, conseguiu ouvir aviões a quilômetros de distância, enquanto as outras pessoas não conseguiam ouvir nada e ela já sabia que algum ataque estava para acontecer. Detalhe é que estava chovendo e nem o som da chuva foi capaz de atrapalhar. Velocidade. Outro atributo impressionante, indicando que ela pode se mover até mais rápido que o som, o que é incrível porque ela não é uma super velocista. Em X-23 volume 2, bem no capítulo 6, Laura se esquivou de uma explosão de energia do Senhor Sinistro a menos de 1 metro de distância. Houveram vários outros momentos em Novíssima Wolverine que surpreendeu, como por exemplo no capítulo 1, onde esquivou de tiros a queima-roupa, e o artista fez questão de evidenciar na sua movimentação. Já no capítulo 10, bloqueou usando as próprias garras quando formou um X com os braços, o que indica que sabia exatamente onde iriam atingir. Mas se você estiver se perguntando se ela é realmente mais veloz que o Logan, em Gerações Wolverine, o próprio Logan afirmou que nunca viu ninguém se mover tão rápido em batalha, tanto que na cena eles estavam lutando contra os ninjas da mão, ambos se saindo bem, mas enquanto a velocidade dele era mais comparável à dos inimigos, sua filha era praticamente intocável, ninguém conseguia encostar nela. Força. Com 13 anos, já tinha força suficiente para lançar um homem adulto a metros de distância. Acredita-se que com 9 ela já era mais forte que uma pessoa adulta comum no ápice da força. Mas para ficar ainda mais impressionante, Laura foi capaz de conter com a mão aberta um soco da Jubileu Vampira, que nessa fase demonstrava força para abrir portas de metal e quebrar o teto de um elevador. Em Novíssima Wolverine, capítulo 10, chutou um homem contra a parede com força suficiente para quebrá-la. Ou seja, se a pessoa não for muito veloz, muito resistente ou com uma força sobre-humana, é bom pensar 2 vezes antes de encarar a Laura, porque provavelmente vai dar ruim. Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, acredito que usar as garras em diversas situações está meio conectado com o uso da sua força, já que foi assim que ela mostrou alguns feitos legais, como por exemplo rasgar portas de metal ou grandes pedras com facilidade, feitos mostrados principalmente na HQ X-23 volume 2. Fator de cura. Então, esse é um ponto muito importante da gente comentar aqui no vídeo, porque quando citamos essa família, parece que a primeira coisa que vem à mente é o quão poderosos se mostram nesse quesito.
todos eles estão sempre sofrendo grandes danos, seja porque os oponentes já sabem que não dá para pegar leve, ou eles mesmo que pulam de cabeça nas missões porque são praticamente imortais. Então em toda a HQ aparecem fazendo coisas como a Laura que se jogou de um avião, caiu e depois levantou como se nada tivesse acontecido. É muito comum vê-la se jogando de prédios, sofrendo danos onde os ossos ficam visíveis, inclusive até já foi atingida por uma bazuca, mas as cenas não foram mostradas, só comentaram que teve metade do corpo destruído e ainda assim se regenerou. Outro ponto muito importante é que ela pode continuar lutando mesmo que esteja muito exausta, porque de qualquer forma os músculos vão continuar se reparando, o que a colocou em combate contra dezenas e até centenas de oponentes ao mesmo tempo. E uma das situações mais cruéis que já viveu foi em Novíssima Wolverine, capítulo 16. A jovem passou uma semana inteira sendo torturada. Foi dito que a Wolverine não tinha nem consciência do tempo e do espaço, só tinha consciência do que era dor, o que para nós é impossível de imaginar, porque como seus sentidos são aguçados, tudo para ela se torna muito mais intenso. Também nesse capítulo ela foi explodida por uma das cartas do Gambit para tentar pará-la, já que foi liberta com muita fúria. Mas juntaram as partes do seu corpo e dali se regenerou novamente sem problemas. Já em X-23 volume 1, capítulo 2, mostrou que ainda muito jovem, se curou do tratamento de radiação feito para acelerar sua mutação, de forma que as garras crescessem mais rapidamente. O Dr. Zehnder então tirou as garras do seu corpo sem anestesia, cobriu com adamantium e colocou de volta. Outro cientista naquele momento, e que também estava envolvido com os projetos da Arma X, afirmou à mãe de Laura que esse procedimento mataria qualquer pessoa comum, mas a menina se curou completamente no dia seguinte. Inclusive, foi nesse diálogo que comentaram que o fator de cura dela é superior ao do seu pai, Wolverine. Lembrando que a jovem também é imune a quase todos os tipos de toxinas e enfermidades, além da longevidade, que aparentemente a permitirá viver por séculos, e ainda fica meio que um questionamento. Se o fator dela é superior ao do pai, talvez possa viver por milênios. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Fazia tempo que eu estava para editar sobre a Wolverine, uma personagem que está cada vez mais presente nas histórias dos X-Men, aparecendo primeiramente em X-Men Evolution, mas fez tanto sucesso que levaram para as HQs. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações, porque ajuda muito no crescimento do canal. E como sempre digo, podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o conteúdo que querem ver por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!